Eu hoje estou aqui diante de um grande dilema. Enquanto que na minha conta bancária eu tenho R$ 50, eu estou absolutamente quebrado. Aqui diante de mim eu tenho essas berinjelas maravilhosas, recém-colhidas, orgânicas, incríveis, que eu vou destinar para doação, porque eu não tenho para quem vender. Então, por um lado, eu estou absolutamente escasso de dinheiro e, por outro, eu estou absolutamente abundante de comida a ponto de ter excedente para distribuir. Então, esse dilema que hoje se coloca para mim me ensina mais uma coisa sobre o funcionamento desse planeta incrível, que é a diferença entre a abundância e a escassez. Escassez e abundância são dois termos que eles têm sido tão utilizados hoje em dia que eles estão virando quase que entidades místicas, não é? Mas para mim, escassez e abundância não tem nada de místico, não tem nada de energia gracinha. Para mim, escassez e abundância são dois fenômenos psicológicos que acometem a gente, seres humanos, diante das coisas que a gente vive na realidade da vida física. Então, por exemplo, hoje, eu acordei, entrei no banco e vi que eu tinha R$ 50 na minha conta bancária. Quebrado, totalmente quebrado. A sensação, o que eu sinto hoje é uma profunda tristeza, é uma ansiedade da morte. Eu sinto a iminência de deixar de existir. E lá no fundo me vem uma vontade louca de cancelar tudo, de parar tudo que eu estou fazendo para focar minhas energias em trabalhar para achar esses recursos que vão engordar minha conta e vão me prevenir de morrer. E é isso que a escassez faz com a gente. Quando você está escasso de qualquer recurso, seja tempo, seja dinheiro, seja comida, isso capta sua mente, vira um monotema e você fica burro emocionalmente. Um exemplo bom para entender bem esse esquema da escassez dentro da gente é o tempo. Quem, por exemplo, não já foi escasso de tempo, por exemplo, tinha que estudar para uma prova que seria no outro dia e já não tinha mais tempo, ou tem que entregar alguma coisa no trabalho que é para amanhã e não tem tempo, o que você faz? Você fica burro, você não faz mais nada, você não come, você fica ali, estressadão, focado para resolver aquela situação, que é o que provavelmente vai acontecer comigo nesse final de semana. Eu vou desmarcar todos os compromissos com os meus amigos, os encontros que eu tinha com a minha família, outros trabalhos que eu faria nesse final de semana, eu vou desmarcar para ficar focado em resolver essa questão da minha existência física. A escassez é muito dolorosa e é o que a gente vive diariamente no nosso mundo, porque nós vivemos num sistema escasso. É tão real isso que a gente não sabe o que é a abundância, porque a abundância também é um fenômeno psicológico. Eu, particularmente, demorei muito tempo para definir abundância, não usando um termo lido, mas senti na minha própria pele o que era abundância. E a primeira vez que eu senti a abundância foi exatamente nesse sítio, nesse canteiro aqui que eu estou sentado falando com vocês. Esse sítio foi minha segunda tentativa, quando eu cheguei nele, de autossuficiência. E dessa vez eu optei por começar plantando quiabo, para ter um volume grande de comida. E, para quem já plantou quiabo, sabe que o quiabo dá uma surra na gente. Você não consegue acompanhar o quiabo, você não consegue colher todo o quiabo que um quiabeiro produz. E eu tinha muito quiabo aqui. Então, naquele momento, apesar de também estar com uma dificuldade financeira, eu me senti seguro. Eu me senti em casa. Eu me senti estando em um lugar que me amparava, né? Porque apesar de eu só ter quiabo, eu não ter uma grande disponibilidade de comida, eu comia quiabo frito, eu comia quiabo assado, eu comia toast de quiabo, eu comia quiabo no forno. Eu tinha uma garantia de que mesmo que eu não tivesse trabalho, eu poderia sair no meu quintal e eu continuaria sobrevivendo. Essa sensação de estar em casa, de estar morando num lar que foi desenhado para que você percorra o percurso da vida com tranquilidade e alegria e satisfação, é o que eu descrevo de sensação de se estar vivo nesse planeta. É a abundância.
a sensação de se estar vivo no planeta Terra. A gente não sente isso com muita frequência. Parar para pensar em como você lida com o futuro. Quando você tem que analisar o futuro da sua vida, o futuro da sua empresa, o futuro da sua família, qual é a sensação que você tem? Normalmente, quando a gente está inserido em sistemas escassos, a gente compreende o futuro com ansiedade, né? E a ansiedade é essa sensação de morte, essa coisa de quase física, difícil de descrever. Porque a emoção que lida com o futuro em sistemas escassos é a ansiedade. Enquanto quando você está inserido num sistema abundante, em que você tem tudo garantido, em que você está no seu próprio lar, em que você está tranquilo, a sensação com que você lida com o futuro, eu chamo, e isso é uma coisa minha, né? Acho que cada um vai chamar de um jeito, de saudades do futuro. Então você não anseia por algo, você sente saudades daquilo que vai acontecer. Porque o futuro ele não é ameaçador, ele não vai te destruir. O futuro vai te trazer algo de bom. E a primeira vez que eu tive essa compreensão foi um insight que eu tive também na horta, não essa, mas foi um momento em que eu plantei o brócolis pela primeira vez. Eu ainda era muito ingênuo. E para mim esperar 3 meses para nascer uma cabeça de brócolis era absolutamente angustiante. Então eu ansiava por aquele brócolis, eu ficava esperando por ele, com medo que ele não viesse. Sem saber que a natureza é muito generosa e tudo que você põe na terra dá. E aí o brócolis veio, eu plantei mais brócolis. E a partir de um tempo, de tanto plantar brócolis, eu parei de esperar ele ansiosamente, mas eu sentia saudades dele, né? Porque ele viria, eu tinha certeza que ele ia vir. E essa é a abundância, que também é muito diferente de riqueza. A gente confunde muito riqueza e pobreza, e escassez e abundância. Riqueza, às vezes a gente define riqueza como abundância de algum bem, né? Seja material ou imaterial. Mas para mim não tem nada mais esdrúxulo do que definir riqueza como abundância. Porque riqueza é desequilíbrio, riqueza é escassez. Tanto a escassez quanto a pobreza são expressões e formam o mesmo corpo que é o corpo da escassez. São produtos da escassez. Sem riqueza não é pobreza, sem pobreza não é riqueza. Riqueza é simplesmente um acúmulo excessivo de qualquer coisa. Riqueza é uma subversão, de certa forma, das leis naturais. Porque se você observar, nenhum ente natural é permitido acumular mais do que precisa. Mas a gente consegue fazer isso. A gente cria a escassez artificial, gerando riqueza de um lado e pobreza do outro. A pobreza, por outro lado, apesar de a gente poder definir ela como uma falta em oposição à riqueza, ela é muito mal compreendida também. Vou fazer uma outra definição de pobreza aqui para você, não como falta, mas como falta, mas um pouco mais amplo. A pobreza como falta de recursos para ser responsável. Imagina uma mãe com um bebê. Agora imagina que você olha essa mãe e ela não está dando comida para o seu bebê. Ela não está dando a nutrição necessária para o desenvolvimento daquela criança. Como você chamaria uma mãe dessa? Irresponsável, não é? Agora, se uma mãe não tem recursos para ser responsável, para dar a nutrição correta para o seu bebê, ela está sendo acometida por pobreza. Parece óbvio, mas não é tão óbvio porque a gente não entende que a pobreza pode ser de muitas coisas. Como no Brasil a gente vê uma série de pobrezas juntos, e o que é a miséria, a gente considera que a pobreza é só algo extremo, mas não. Se um brasileiro comparado a um europeu, ele é pobre em vários sentidos. Muita gente, por exemplo, eu posso ter nascido numa classe baixa e posso não ter recursos para dar uma educação de qualidade para o meu filho, que facilitaria o percurso da vida dele. Eu tenho comida em casa, eu tenho um lar, eu tenho uma família estruturada, mas eu não tenho recursos para ser responsável em um âmbito da minha vida. Enquanto que um europeu, por exemplo, tem mais recursos para ser responsável com muitos outros âmbitos da vida dele. Então a pobreza, ela existe em vários níveis e é importante a gente discutir isso porque a gente muda a nossa concepção do que é riqueza e do que é pobreza. Nós todos somos pobres, talvez nem todos miseráveis, certo?
E alguns são ricos nesse mundo. Enfim, riqueza e pobreza são opostos de abundância, porque elas são a escassez em si. Eu não desejo para ninguém o horror da pobreza e muito menos a maldição da riqueza. Vamos voltar para a abundância. A abundância, ela também ela é muito confundida com uma coisa que é muito interessante, que é a disponibilidade. Então, por exemplo, eu falo: ah, nossa, acordei, eu fui tomar um café na padaria de um português, e aí no almoço eu comi no restaurante japonês e no jantar eu comi no restaurante italiano. Isso não é abundância, isso é disponibilidade. A abundância, ela tem muito mais a ver com suficiente. Sabe aquela música? Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Então, extraordinária é riqueza, abundância é o suficiente. Mas o que é suficiente? Será que a gente sabe o que também é suficiente? Normalmente a gente considera suficiente o limiar do escasso, né? Então, eu tenho berinjela para mim, eu tenho o suficiente para eu comer essa semana. Não, o suficiente é isso aqui, ó. Eu tenho muita berinjela, suficiente para eu comer e distribuir para muitas pessoas, ou até desperdiçar, né? Deixar para um bicho comer, deixar para o passarinho. Isso é abundância. Agora, eu não tenho tanta berinjela que eu não vou cultivar mais nada, que ela vai ocupar o lugar das árvores, ocupar o lugar dos outros bichos e vai ser uma monocultura de berinjela. Isso é riqueza, né? É tão diferente que até alguns termos a gente usa muito errado. Por exemplo, quando a gente fala que um solo ele é rico em fósforo, a gente está usando de forma errada, porque se um solo é rico em fósforo, ele tem um excesso de fósforo desequilibrado, que não saudável. Um solo, né, nessa intenção seria abundante em fósforo, né? Nesse sentido, a abundância, nesse sentido de que a abundância é suficiente, ela é uma faixa, né? É muito interessante a gente pensar a abundância como uma faixa. Se você cair para baixo, você pode pensar como uma rosquinha, por exemplo. Se tem uma economista que ela faz um enquadramento visual da abundância que é muito interessante. Ela pensa como uma rosquinha. Imagina que aqui fora é a área que está além da rosquinha, aqui é o buraco da rosquinha e aqui é o corpo da rosquinha em si. A abundância é essa faixa que forma a rosquinha. Se você cair para baixo, no buraco de baixo, você está caindo na escassez, na pobreza, que é a área onde você não tem as condições mínimas de existência garantidas. Mas se você extrapolar para cima a abundância, da abundância, você está extrapolando o teto ecológico do mundo. Então, por exemplo, a riqueza normalmente ela está ligada com extrapolação de teto ecológico. A gente começa a destruir, a gente começa a fazer extração predatória. E por mais que não pareça escassez, é escassez. Então é bem importante a gente lembrar que acumular em excesso de forma irresponsável é sempre uma distorção da lógica das leis naturais. Vamos pensar numa floresta, para a gente pensar se a natureza, se existe riqueza na natureza ou se só existe abundância. Vamos pensar, por exemplo, aqui. Eu estou numa floresta que eu mesmo estou construindo. O estágio anterior a esse estágio que a gente está vendo aqui é o estágio onde só tem capim. O capim ele é um ser muito especial e ele ocupa um estágio da floresta que a gente chama de sistema de lignina, que é um estágio onde só tem seres fibrosos, rústicos, duros, que são seres incríveis, que eles fazem um papel único de pegar essa energia do sol, naquelas condições de pouca fertilidade, cumprir o seu ciclo de vida e deixar o seu corpo no solo depois que ele morre para virar adubo e aumentar o patamar de fertilidade para que seres mais complexos possam vir. Depois de um tempo nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, o capim ele dá lugar às primeiras árvores. E as primeiras árvores, vamos pensar aqui, por exemplo, nesse sistema, elas vão fazer a mesma coisa, elas vão fazer a fotossíntese, vão cair, vão aumentar o patamar de fertilidade do solo. A gente entra então num sistema que é o sistema de acumulação, em que a natureza está acumulando essa matéria orgânica. Chega um momento da floresta em que ela se fecha. Porque no sistema de acumulação, qualquer distúrbio que tiver aqui, por exemplo, se eu vier com o trator, eu facilmente puxo esse sistema todo para trás e eu vou em direção ao deserto. Agora, chega um momento da floresta
em que ela não corre mais esse risco, porque ela é autossuficiente, ela se retroalimenta na sua fertilidade. Esse sistema é o sistema de abundância, que é a característica de uma floresta antiga. Quando a floresta chega nessa concentração de energia, você pode julgar que isso é riqueza, mas não é. Por quê? É nesse momento da floresta que começa a nascer olhos d'água. Esses olhos d'água vão eventualmente formar riachos ou rios, e um dia, numa chuva, esses rios vão transbordar e, por exemplo, vai levar essa bananeira embora para uma outra área que não está no estágio de abundância. Ou seja, quando a floresta alcança o estágio de abundância, ela passa a exportar a abundância para outras áreas. Não é um acúmulo, né? Então a natureza tem esse design de acumular energia até um certo ponto e depois redistribuir, que é uma coisa que a gente não faz quando a gente considera o termo riqueza, né? Enfim, o ideal é que a gente viva no espaço da abundância. Então o ideal é que a gente nunca recaia para esse espaço da pobreza, em que as condições humanas não estão garantidas, e nem supere esse teto ecológico que vai destruir a natureza. Viver no espaço da abundância é ter todas as suas necessidades econômicas atendidas com o suficiente. Então eu tenho comida suficiente para mim e um excedente para dar para o outro. Eu tenho abrigo suficiente para mim e um excedente para disponibilizar para o outro. Eu tenho conhecimento suficiente para mim e suficiente para dar para o outro. Eu tenho conhecimento prático para dar para mim e suficiente para dar para o outro. Eu tenho espiritualidade suficiente para mim e um excedente para distribuir para o outro. Isso é abundância. Viver nessa faixa é o que todos nós deveríamos almejar, e muito provavelmente seria sábio que a nossa economia passasse a pensar que sucesso econômico é colocar todo mundo dentro da faixa de abundância e não aumentar um bolo que nunca para de crescer e que nunca vai ser redistribuído.